Camila largou o carrinho de limpeza quando viu o homem idoso escorregar junto à parede do corredor de serviço e levar a mão ao peito. O salão principal do Hotel Valente Paulista estava cheio de empresários, investidores e convidados para um jantar fechado. Mas ali atrás só havia o barulho abafado da música, caixas de bebidas empilhadas e funcionários correndo para cumprir ordens. Ela se ajoelhou imediatamente. O senhor está me ouvindo? O homem respirava com dificuldade. Antes que Camila pudesse pedir ajuda, Renato Salles apareceu no fim do corredor e parou com expressão de irritação. O que está acontecendo aqui? Ele quase desmaiou. Preciso chamar alguém. Renato olhou para as roupas simples do desconhecido, para os sapatos gastos e depois para a porta que levava ao salão. Tire esse homem daqui, antes que algum hóspede veja. Camila ergueu os olhos incrédula. Ele precisa de ajuda. E você precisa voltar ao seu setor. Eu não vou abandonar alguém passando mal. Renato se aproximou. Se você sair do seu posto por causa desse desconhecido, não precisa voltar amanhã. Camila sentiu o medo apertar o estômago. Precisava daquele salário. Mesmo assim, olhou novamente para o idoso. Então me demita amanhã. Hoje eu não vou deixar um homem desmaiar no chão. Renato respondeu sem hesitar. Não precisa esperar. Está demitida. Por alguns segundos, Camila achou que tivesse ouvido errado. Renato retirou o crachá preso ao bolso do uniforme dela e colocou-o sobre o carrinho de limpeza. Você escolheu ignorar uma ordem direta em plena noite de evento. Depois acerte seus papéis com o administrativo. Um funcionário que passava diminuiu o passo, mas desviou os olhos quando Renato o encarou. Camila sentiu o rosto queimar. Minha ordem era fingir que um homem passando mal não existia. Renato, respondeu friamente, sua função é manter o hotel funcionando, não decidir como ele deve ser administrado. O idoso tentou se levantar. Não precisa brigar por minha causa. Camila segurou seu braço. O senhor não está em condição de ir sozinho. Renato abriu a porta do elevador de serviço. Ótimo! Então leve-o para fora e leve suas coisas junto. Camila engoliu as lágrimas, empurrou o carrinho para o lado e ajudou o homem a entrar no elevador. Quando as portas começaram a fechar, ela viu Gabriel, jovem estagiário do setor administrativo e filho de Renato, parado no corredor. Ele parecia envergonhado. Renato percebeu e ordenou: volte para o trabalho. Gabriel obedeceu, mas antes de se virar encontrou os olhos de Camila. Havia algo naquele olhar que não parecia surpresa. Parecia culpa. Na portaria lateral, Camila conseguiu água e ligou para um serviço de atendimento. O homem, que disse se chamar apenas Afonso, recusou a ideia de uma ambulância, depois que a tontura diminuiu, mas aceitou ir até uma clínica próxima. Eu posso chamar um carro para o senhor, ela ofereceu. Você acabou de perder o emprego por minha causa. Eu perdi porque meu chefe tomou uma decisão. Afonso a observou com curiosidade. Você sempre responde assim. Camila deu de ombros. Só quando estou tentando não chorar. Ele sorriu de leve. Ela abriu o aplicativo no celular e fez a corrida, ignorando o saldo quase vazio da conta. Enquanto esperavam, Afonso olhou para a fachada lateral do hotel. Mudaram a saída dos fornecedores. Camila franziu a testa. Faz tempo. Antes ficava perto da antiga Sala Imperial. A Sala Imperial mudou de nome há mais de 10 anos. Afonso demorou um segundo antes de responder. Ouvi dizer. Camila não questionou. Quando o carro chegou, ele tentou devolver o valor em dinheiro. Ela recusou. Use para comprar o remédio que precisar. E você, eu me viro. Afonso entrou no carro, mas antes de fechar a porta, perguntou seu nome completo. Camila Rocha. Ele repetiu devagar, como se quisesse memorizar. Obrigado, Camila Rocha.
Ela voltou ao vestiário, apenas para buscar a bolsa e o caderno pequeno que mantinha dentro do armário. Era um hábito antigo, anotava entrada, saída, mudanças de turno, solicitações de horas extras e qualquer ordem incomum. Não confiava totalmente no sistema de ponto, desde que uma colega perdera quase 20 horas de trabalho por erro de processamento. Naquela noite, escreveu uma única linha antes de fechar o caderno, 22/2/18. Demissão após abandonar setor para socorrer idoso. Ordem direta de Renato. Quando saiu pela entrada dos funcionários, encontrou Gabriel esperando junto ao muro. Camila. Ela continuou andando. Se veio defender seu pai, economize. Não vim. Ele olhou em volta antes de falar. Guarde esse caderno. Camila parou. Por que Gabriel baixou a voz? Porque o que aconteceu hoje não foi a primeira vez que alguém foi punido por fazer algo que não estava no relatório. Do que você está falando? Ele pareceu querer dizer mais, mas o celular tocou. Na tela apareceu o nome de Renato. Gabriel ficou pálido. Só não jogue fora. Depois se afastou rapidamente. Na manhã seguinte, Daniel Valente recebeu o relatório antes de terminar o primeiro café. Aos 34 anos, era responsável por parte da operação e expansão da rede, e começava o dia analisando números antes de falar com pessoas. O documento classificava o incidente como abandono de posto durante evento estratégico, descumprimento de orientação do superior e interferência não autorizada em procedimento de segurança. Daniel leu 2 vezes. Ela deixou o setor para ajudar um visitante, perguntou à gerente de recursos humanos. Segundo Renato, uma pessoa não identificada entrou por uma área restrita. A funcionária se recusou a retornar ao serviço. Houve problema médico. Não temos registro oficial. Daniel apoiou a caneta sobre a mesa. O hotel apresentava aumento de reclamações operacionais e rotatividade acima da média, mas Renato vinha justificando os números como resultado da reestruturação. Ela tinha advertências anteriores. 2 motivos: confronto com liderança e insubordinação. Daniel assentiu. Era suficiente para o protocolo. Mantenha a decisão. A gerente recolheu a pasta. Poucos minutos depois, Daniel abriu outro relatório e reparou novamente no índice de desligamentos do mesmo hotel. 27% acima do ano anterior. A informação o incomodou, mas não o suficiente para fazê-lo voltar atrás. Camila passou aquela manhã, entregando currículos em cafés, clínicas e prédios comerciais. Em 3 lugares ouviu que não havia vaga. Em outro perguntaram se ela aceitaria trabalhar aos domingos pelo mesmo salário. Quando chegou ao quarto que dividia com a mãe e o irmão mais novo na Zona Norte, encontrou a conta de luz sobre a mesa e a mãe tentando esconder uma caixa de remédios quase vazia. Você voltou cedo. Camila tirou o uniforme da bolsa. Me mandaram embora. A mãe ficou em silêncio. Por que Camila pousou o caderno ao lado da conta? Porque ajudei um senhor que passou mal. A mulher fechou os olhos cansada. Filha, eu sei. Não, você não sabe. Eu não vou dizer que fez errado. Camila se sentou. Era pior ouvir aquilo. Tenho aluguel em 8 dias. A gente dá um jeito. Camila riu sem humor. Essa frase já está ficando velha. Depois abriu o caderno e começou a revisar as últimas semanas. Horas extras, turnos trocados, sem aviso. Colegas advertidos depois de recusarem dobrar jornada. Pela primeira vez, percebeu que não eram episódios separados. Havia um padrão. Na mesma tarde, Afonso entrou pela garagem privativa da sede administrativa do Grupo Valente, usando um terno discreto e uma postura completamente diferente da noite anterior. O segurança ficou rígido ao reconhecê-lo. Senhor Valente, ninguém avisou que viria. Afonso respondeu. Esse era exatamente o objetivo. Ele havia fundado a rede 4 décadas antes.
mas estava afastado da rotina executiva havia anos. Sobre sua mesa temporária, já estavam impressas 3 das cartas anônimas que recebera nos últimos meses, todas descrevendo humilhações, jornadas irregulares e desligamentos usados como ameaça. Até a noite anterior, Afonso ainda se perguntava se os relatos exageravam. Agora tinha uma resposta. Pediu apenas uma coisa à assistente. Quero o relatório completo da demissão ocorrida ontem no Valente Paulista. Ela assentiu. Posso avisar Daniel. Ainda não. Afonso olhou pela janela para os edifícios da Avenida Paulista. Primeiro quero saber quantas pessoas precisaram perder o emprego antes que alguém achasse esses números importantes. Horas depois, Daniel entrou na sala e parou ao ver o avô sentado, diante de uma pilha de relatórios. Você voltou sem avisar. Afonso ergueu os olhos. E descobri muita coisa justamente por isso. Daniel percebeu sobre a mesa o relatório de Camila. Esse caso já foi encerrado. A funcionária tinha histórico disciplinar. Afonso deslizou o documento na direção dele. Você falou com ela. Não é meu trabalho entrevistar cada pessoa desligada. Então talvez seja esse o problema. Daniel franziu o senho. O que está acontecendo? Afonso retirou do bolso um lenço que Camila havia colocado em sua mão na noite anterior para secar o suor. A pessoa não identificada era eu. Daniel ficou imóvel. Afonso continuou. E a mulher que vocês chamaram de insubordinada perdeu o emprego porque se recusou a me deixar caído no chão. O rosto de Daniel mudou. Você estava naquele hotel? Estava. Porque Afonso apontou para as cartas anônimas. Porque alguém vem tentando me mostrar há meses o que seus relatórios não mostram. Daniel olhou novamente para a folha de demissão. Pela primeira vez o nome Camila Rocha deixou de ser apenas uma linha num documento. Camila recebeu a ligação de Afonso no fim da tarde, quando estava saindo de uma entrevista para trabalhar como auxiliar de limpeza em uma clínica pequena. A vaga pagava menos, exigia 2 ônibus e ainda não estava garantida. Por isso, quando ouviu a voz do idoso dizendo que queria conversar, imaginou que ele pretendesse apenas agradecer outra vez. Não precisa, respondeu, apertando o celular entre o ombro e o rosto, enquanto procurava o cartão do ônibus na bolsa. Já fez isso. Afonso ficou em silêncio por um momento. Há coisas que eu não expliquei naquela noite. Camila parou junto ao ponto. O senhor está bem? Estou, mas preciso que venha até a sede do Grupo Valente. Ela franziu a testa. Para quê? Porque eu sou Afonso Valente. Camila não respondeu. O nome era conhecido demais. Estava nas placas do hotel, nos materiais institucionais, em reportagens antigas que ela limpava da sala de espera dos executivos. Isso não tem graça. Não estou brincando. Camila sentiu o rosto esquentar. Então o senhor sabia exatamente onde estava. Sabia. E entrou daquele jeito de propósito. Sim. A raiva veio antes do espanto. Eu perdi meu emprego por causa de um teste seu. Afonso corrigiu com voz baixa. Você perdeu o emprego por causa do que minha empresa se tornou. Camila quase desligou, mas acabou aceitando encontrá-lo no dia seguinte, mais por raiva do que por curiosidade. Ao chegar à sede na região da Paulista, sentiu a diferença de tratamento antes mesmo de subir. O segurança conhecia seu nome. A recepcionista ofereceu café. Um elevador privativo a levou a um andar onde ninguém usava uniforme. Camila odiou aquilo imediatamente. Afonso a recebeu, sem gravata, sentado, diante de uma mesa coberta de relatórios. Daniel estava perto da janela sério. Este é meu neto Daniel.
Camila reconheceu o sobrenome e entendeu rápido demais. Foi você que confirmou minha demissão. Daniel não desviou. Sim, sem falar comigo. Eu segui o relatório disponível. Camila riu sem humor. Então funcionou exatamente como o sistema foi desenhado. Afonso observou os dois. Quero que volte ao hotel. Camila virou-se para ele. Como que funcionária premiada por salvar o dono, como alguém que não deveria ter sido dispensada. É a mesma coisa com embalagem diferente. Afonso respirou fundo. Posso compensar financeiramente o que aconteceu. Camila levantou-se. Não quero dinheiro. Camila, se quiser consertar alguma coisa, descubra por que seus gerentes podem destruir a vida de alguém e chamar isso de procedimento. Afonso não tentou impedi-la de sair. Daniel, porém, a alcançou no corredor. Espere. Camila continuou andando. Não tenho nada para dizer. Eu tenho. Então diga rápido. Daniel manteve distância. Meu avô me mostrou as cartas anônimas. Camila parou. Que cartas denúncias sobre horas extras, punições e demissões no Valente Paulista? O rosto dela mudou. Eu não enviei nada. Eu não disse que enviou. Mas pensou. Daniel ficou em silêncio. Camila abriu a bolsa e tirou o pequeno caderno. Quer saber o que eu pensei? Eu pensei que precisava anotar minhas horas, porque não confiava no sistema de ponto. Depois comecei a anotar quando colegas eram punidos. Só isso. Daniel olhou para o caderno. Posso ver? Não. Se houver informações importantes. Importantes para quem? Para você. Agora a pergunta o atingiu. Se você quer investigar de verdade, procure seus próprios dados primeiro. Daniel respondeu. Estou fazendo isso. Camila guardou o caderno. Então talvez descubra por que tanta gente vai embora sem precisar de mim. Naquela noite, Daniel ficou até tarde na sede. Pela primeira vez, não pediu apenas os relatórios consolidados. Exigiu históricos brutos de jornada, solicitações de desligamento, advertências e substituições de equipe. Os números que antes pareciam abstrações começaram a formar um padrão incômodo. Funcionários com melhor avaliação de hóspedes desapareciam poucos meses depois de recusarem turnos extras. Advertências por baixa flexibilidade surgiam pouco antes de pedidos de demissão. Em vários casos, horas registradas manualmente não correspondiam ao fechamento oficial. Daniel chamou a gerente de recursos humanos. Por que nunca vi isso? Ela respondeu cautelosa. Os relatórios chegam filtrados por unidade. Filtrados por quem? Pela gestão regional. Renato. Daniel recostou-se na cadeira. Não havia prova definitiva de fraude, mas havia algo pior para ele, a confirmação de que os dados existiam, e ele simplesmente nunca pedira para olhar além do resumo. No mesmo instante, seu celular vibrou. Era Afonso. Encontrou alguma coisa? Daniel respondeu. Encontrei o suficiente para saber que eu deveria ter perguntado antes. Afonso demorou alguns segundos. Então, pergunte agora. 2 dias depois, Daniel apareceu na casa de Camila, sem motorista, sem terno e sem avisar. Ela estava na pequena cozinha ajudando a mãe a separar remédios. Ao vê-lo na porta, seu primeiro impulso foi mandar que fosse embora. Se veio me oferecer emprego de novo, economize gasolina. Daniel ergueu uma pasta. Vim pedir ajuda. Aquilo a surpreendeu mais do que qualquer pedido de desculpas. Para quê? Ele abriu os documentos sobre a mesa. Esses são registros de jornada. Eu quero comparar com as datas que você anotou. Camila cruzou os braços. E por que eu confiaria em você? Daniel respondeu, sem se defender. Não deveria. Ainda. A frase a desarmou por um instante. Ele continuou. Mas se eu estiver certo, suas anotações podem mostrar onde o sistema começou a ser manipulado. Camila ficou em silêncio. Depois colocou o caderno ao lado da pasta. Você não leva daqui. Tudo bem.
Durante quase 2 horas compararam datas. A cada coincidência, Daniel ficava mais sério. Em 11 casos, advertências surgiam logo depois de recusas documentadas de jornadas extras. Em 6 horas, desapareciam do fechamento. Em 3 pedidos de desligamento pareciam ter sido registrados antes da conversa formal com o funcionário. A aproximação entre os dois não foi confortável. Camila detestava a forma metódica como Daniel fazia perguntas, e Daniel se irritava quando ela concluía intenções antes de terminar os fatos. Você acha que todo gerente é cúmplice? Ele disse. Não. Acho que todo gerente que nunca pergunta nada ajuda. Isso não é a mesma coisa. Para quem perde o emprego, às vezes é. Daniel fechou a pasta. Você tem razão numa coisa. Camila ergueu os olhos. Só numa eu vi a taxa de rotatividade antes. Achei alta, mas aceitei a explicação de Renato. Ela ficou séria. Por que Daniel demorou a responder? Porque era conveniente. A sinceridade inesperada mudou o clima. Camila observou o homem à sua frente e percebeu que ele não estava tentando parecer inocente. Meu avô construiu essa empresa. Daniel continuou. Eu cresci ouvindo que sistema bom impede abuso. Acho que comecei a acreditar tanto no sistema que parei de olhar para quem estava dentro dele. Camila respondeu. Sistema nenhum tem consciência. Daniel sustentou o olhar dela. É por isso que preciso descobrir quem escolheu ignorar. Enquanto isso, Renato começava a perceber que alguma coisa estava mudando. Gabriel, seu filho, evitava ficar sozinho com ele. Daniel solicitara arquivos antigos, sem explicação. E Afonso Valente aparecera pessoalmente na sede depois de anos afastado. Renato chamou Gabriel ao escritório. Você sabe o que está acontecendo? O rapaz respondeu rápido demais. Não. Renato observou. Você sempre foi péssimo mentindo. Gabriel baixou os olhos. Talvez as pessoas estejam cansadas. Cansadas de quê? De ter medo de perder o emprego toda vez que dizem não. Renato bateu a mão na mesa. Você não sabe o que é administrar uma operação. Gabriel respondeu pela primeira vez sem recuar. Talvez eu saiba o que é assistir o Senhor transformar gente em número. Renato ficou imóvel. A frase o atingiu mais do que qualquer acusação externa. Quem colocou isso na sua cabeça? Gabriel não respondeu. Renato entendeu naquele instante que o problema não estava apenas nos relatórios. Estava dentro da própria casa. Na semana seguinte, Daniel levou Camila de volta ao hotel, não como funcionária, mas como parte de uma verificação informal autorizada por Afonso. Ela hesitou ao atravessar a entrada de serviço. O uniforme de outra funcionária era idêntico ao que usara, e isso provocou uma sensação estranha, como se a vida anterior ainda estivesse ali, esperando por ela. No arquivo interno, Camila reconheceu nomes de colegas e datas do próprio caderno. Daniel encontrou uma série de relatórios disciplinares assinados por Renato. Esses 2 foram feitos no mesmo dia, disse. Camila franziu a testa. Não. A funcionária foi advertida quase uma semana depois. Eu estava no turno. Daniel olhou novamente. Então, a data foi alterada. Antes que pudessem continuar, a porta se abriu. Renato estava parado no corredor. Seu rosto não demonstrava surpresa. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria para vocês chegarem aqui. Daniel se levantou. Renato, precisamos conversar. Ele sorriu. Claro, mas antes talvez você queira saber quem é a mulher em quem está confiando. Camila sentiu o estômago apertar. Renato colocou uma pasta sobre a mesa. O histórico completo dela. Advertências, reclamações e conflitos com liderança. Se vai destruir minha carreira com as anotações de uma ex-funcionária, ressentida, pelo menos leia tudo primeiro. Daniel abriu a pasta. Camila reconheceu os documentos. Algumas advertências eram reais. Outras tinham descrições que ela nunca havia lido. Renato apontou para uma delas. Aqui.
Ela recusou uma ordem de mudança de setor. Camila respondeu, porque eu já estava cobrindo 2 áreas. Sua versão. Daniel comparou a data com o caderno, depois com outra advertência, e outra. O silêncio dele começou a incomodar Renato. O que foi? Daniel virou uma das páginas. Essas datas não ajudam você. Renato perdeu o sorriso. Como assim Daniel colocou o caderno de Camila ao lado dos registros? As advertências aparecem sempre depois de recusas, de hora extra ou reclamações documentadas. Em 2 casos, o sistema diz que o funcionário foi advertido antes de o evento ter acontecido. Camila olhou para Renato. Você não trouxe uma prova contra mim. Daniel fechou a pasta. Trouxe o mapa. Do outro lado do hotel, Gabriel observava a movimentação pelo vidro do corredor. O celular em sua mão exibia uma cópia do primeiro e-mail anônimo, enviado meses antes para Afonso Valente. Ele nunca imaginara que a denúncia chegaria tão longe. Também nunca imaginara que, para impedir o pai de continuar, talvez precisasse ser o próximo a revelar a verdade. Renato passou os olhos pelos documentos espalhados sobre a mesa e percebeu que, pela primeira vez em anos, não controlava a narrativa. Daniel mantinha o caderno de Camila aberto, ao lado das advertências, enquanto Afonso, que acabara de entrar na sala, observava tudo em silêncio. Você quer mesmo transformar anotações pessoais em prova contra mim? Renato perguntou, tentando recuperar a firmeza. Camila não respondeu imediatamente. Foi Daniel quem falou. Não são as anotações sozinhas. São as datas, os registros de acesso, os ajustes de jornada e os relatos de outros funcionários. Renato virou-se para Afonso. O senhor sabe como esse setor funciona. Gente reclama. Gente exagera. Afonso sustentou o olhar dele. Eu também sei reconhecer padrão. Renato respirou fundo. Eu entreguei resultados. Reduzi custos, mantive ocupação. Segurei a operação em períodos difíceis. Camila finalmente respondeu. E quantas pessoas precisaram ter medo para seus números funcionarem? Renato apontou para ela. Você quer me culpar porque não conseguiu acompanhar o ritmo? Não disse Camila. Eu quero que pare de chamar humilhação de gestão. A frase fez a sala ficar imóvel. Foi então que Gabriel apareceu na porta. Renato olhou para o filho e endureceu imediatamente. Você não deveria estar aqui. Gabriel fechou a porta atrás de si. Eu deveria ter estado aqui há muito tempo. Ele colocou o celular sobre a mesa e abriu uma sequência de e-mails. Afonso reconheceu os endereços. Daniel também. Renato levou alguns segundos para entender. Foi você. Gabriel assentiu. Eu mandei as cartas. O rosto do pai perdeu a cor. Você tentou me destruir. Não. Gabriel respirou fundo. Eu tentei fazer alguém olhar. Renato riu incrédulo. Você não sabe nada sobre o que eu tive que fazer para chegar até aqui. Eu sei que o senhor trabalhou a vida inteira. Sei que passou fome quando era jovem. Sei que ninguém facilitou nada. Gabriel apertou os dedos. Mas isso não significa que todo mundo precise sofrer do mesmo jeito para merecer respeito. Renato abaixou os olhos por um instante. Afonso permaneceu em silêncio. Não havia prazer na queda daquele homem. Havia apenas a constatação de que uma cultura tóxica quase sempre começava com alguém transformando a própria dor em regra para os outros. Afonso recusou o pedido de alguns diretores para demitir Renato imediatamente. Em vez disso, determinou uma revisão independente dos processos de gestão da unidade e de outras filiais sob a mesma supervisão regional. Se eu simplesmente tirar um homem e fingir que o problema acaba com ele amanhã, outro ocupa a cadeira e repete tudo, disse. Daniel apoiou a decisão. Renato seria afastado das funções durante a investigação, mas teria direito de responder aos apontamentos. Camila observou aquilo com estranheza. Uma parte dela esperava uma punição rápida, quase cinematográfica.
Outra entendia que aquilo seria fácil demais. Ao sair da reunião, Afonso caminhou ao lado dela pelo corredor. Você está decepcionada? Camila pensou antes de responder. Não. Só descobri que justiça dá mais trabalho do que vingança. Afonso sorriu de leve. Essa é uma das poucas coisas que eu gostaria de ter aprendido mais cedo. Camila olhou para ele. O senhor também errou. Muito. Ele não se defendeu. Eu construí processos, metas e valores. Depois fui embora acreditando que eles sobreviveriam sem vigilância. Camila respondeu. Valores não trabalham sozinhos. Afonso assentiu. Exatamente. Daniel pediu para falar com Camila, no saguão vazio, depois que os demais saíram. Ela já esperava um pedido de desculpas, mas ele não começou por aí. Eu vi a rotatividade alta meses atrás. Camila cruzou os braços. Eu sei, e escolhi aceitar a explicação que me deram porque era mais fácil. Também sei. Daniel respirou fundo. Eu estava errado antes mesmo de saber seu nome. A sinceridade desarmou parte da resistência dela. Você não me demitiu sozinho. Mas confirmei sem perguntar. Camila olhou para o salão, que um dia limpara depois que todos iam embora. Quando você ocupa um cargo alto, não perguntar também é uma decisão. Daniel assentiu. Eu entendi isso agora, ela respondeu. Entender é a parte fácil, então me deixa provar. Camila ergueu uma sobrancelha. Como? Mudando o que eu puder mudar, sem transformar você em símbolo. Aquilo importava mais do que ele imaginava. Camila não queria ser a pobre faxineira salva pelo dono. Queria deixar de ser invisível. Nas semanas seguintes, a revisão confirmou que os problemas iam além de Renato. Alguns supervisores haviam aprendido a usar advertências como ferramenta de pressão e relatórios eram simplificados para parecer melhores do que realmente eram. Parte das horas foi corrigida e trabalhadores afetados receberam os valores devidos conforme a apuração interna. Renato perdeu a função regional e foi transferido para uma posição sem poder de gestão, enquanto respondia às conclusões do processo. Gabriel continuou no programa de estágio, mas pediu para trabalhar em outra unidade. Pai e filho não se reconciliaram imediatamente. Antes de sair, Renato encontrou Camila no corredor. Você acha que venceu? Perguntou. Ela balançou a cabeça. Não era uma competição. Agora, todo mundo vai lembrar de mim como o vilão. Camila respondeu. Talvez um dia lembrem do que você fizer depois disso. Renato a encarou sem resposta. Pela primeira vez, ela não sentiu medo dele. Afonso chamou Camila à sede novamente e apresentou uma proposta para que voltasse ao hotel como supervisora de limpeza. O salário era quase o dobro do anterior. Ela leu o documento com calma e o devolveu. Não. Afonso pareceu surpreso. Por quê? Porque eu não quero subir só porque fui demitida injustamente. Daniel, presente na sala, permaneceu em silêncio. Camila continuou. Eu comecei um curso de gestão hoteleira anos atrás. Parei quando minha mãe ficou doente. Quero terminar. Afonso sorriu. Então termine. Ele explicou que o grupo criaria um programa aberto de formação para funcionários e ex-funcionários afetados pela reestruturação com critérios públicos e seleção independente. Se você entrar, não será porque me ajudou naquela noite. Camila respondeu. É exatamente o que eu queria ouvir. Meses depois, ela voltou a estudar à noite, enquanto trabalhava em outro hotel menor. Não foi fácil. Havia dias em que saía do trabalho direto para a aula e chegava em casa quase meia-noite. Mas pela primeira vez em muito tempo, o cansaço parecia apontar para algum lugar. Daniel e Camila continuaram se encontrando por causa do programa e das mudanças de cultura interna. No início, cada conversa virava discussão.
Depois começaram a escutar antes de responder. Um dia Daniel confessou que sempre sentira a necessidade de provar que merecia carregar o sobrenome Valente. Talvez por isso eu tenha ficado tão obcecado com desempenho. Camila respondeu. Eu passei anos tentando provar que o uniforme não dizia quem eu era. Ele sorriu. Então nós dois deixamos outras pessoas definir a prova. A proximidade cresceu devagar. Daniel nunca ofereceu dinheiro, emprego ou favor pessoal. Camila nunca fingiu que a diferença entre suas vidas havia desaparecido. Quando finalmente aceitaram jantar juntos, ela já havia concluído boa parte do curso e conseguido, por mérito próprio, participar de um processo seletivo interno para uma nova área, focada em experiência de funcionários. Um ano depois da noite em que fora demitida, Camila atravessou novamente o lobby do Valente Paulista. Dessa vez, não carregava um carrinho de limpeza. Usava um crachá com seu nome e a função de coordenadora de experiência de funcionários. Havia conquistado a vaga, depois de entrevistas e uma apresentação sobre redução de rotatividade sem perda de desempenho. Daniel assistira à apresentação, mas não participara da seleção final. Afonso fizera questão disso. Ao passar perto da entrada, Camila viu uma funcionária nova tentando equilibrar duas malas, enquanto um hóspede idoso procurava documentos dentro do casaco. A supervisora chamou a jovem. Deixe isso e volte ao seu posto. Camila parou. A funcionária hesitou. O homem parecia confuso. Camila aproximou-se e falou com calma. Ajude primeiro, o resto a gente resolve depois. A supervisora assentiu. A jovem sorriu, aliviada. Afonso estava sentado alguns metros adiante, lendo um jornal. Ao ouvir a frase, levantou os olhos e sorriu. Daniel apareceu ao lado dele. Ela mudou bastante coisa por aqui. Afonso fechou o jornal. Não, ela lembrou a gente do que deveria existir desde o começo. Daniel observou Camila atravessar o salão. Ela o viu e caminhou até os dois. Vocês estão me vigiando? Perguntou. Daniel respondeu, só avaliando indicadores. Camila riu. Perigoso. Afonso levantou-se. Vou deixar vocês discutirem. Quando ele se afastou, Daniel olhou para Camila. Jantar hoje. Ela fingiu pensar. Depende. Do que você vai olhar, para o relatório antes ou para as pessoas? Daniel sorriu. Aprendi a ordem certa. Camila assentiu. Então talvez. Um ano antes ela saíra daquele hotel acreditando que perdera tudo por ajudar um desconhecido. Agora entendia que não tinha sido salva por um multimilionário. Ela apenas se recusara a abandonar quem era, quando ninguém estava olhando. E foi exatamente essa escolha que fez com que dali em diante ninguém pudesse ignorá-la outra vez.